Existem mulheres que falam assim: ele some, ele não fala, ele se fecha, ele fica em silêncio. E isso desorganiza tudo por dentro. Ansiedade, angústia, leitura de rejeição, distanciamento. Mas existe uma virada aqui que precisa ser vista. O silêncio dele não é necessariamente contra você. Mas o que esse silêncio ativa em você é algo muito sério. E é sobre isso que nós vamos conversar no episódio de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias às 7h07 da manhã, nós temos um encontro aqui para expandir consciência, olhar para dentro e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo e vem comigo. Queridão, queridona, homem e mulher, de forma geral, se regulam emocionalmente de maneiras diferentes. O homem se organiza no silêncio, ele precisa de espaço para pensar, para processar, para voltar para si. A mulher se organiza no diálogo, ela precisa falar, nomear, elaborar, compartilhar. O problema não está nisso, tá? O problema começa quando isso não é entendido, não é compreendido. Porque aí o que é natural começa a virar uma ameaça. Ele silencia, ela sente abandono. Ela fala, ele sente pressão. E os dois começam a reagir. Já viveu isso? Ou está vivendo isso? E eles começam a reagir não um ao outro, e sim às feridas que aquela fala desperta um no outro. Quando existe ferida de abandono na mulher, o silêncio não é só silêncio. Ele está se afastando, ele vai me deixar, eu não sou importante, eu não sou suficiente. Quando existe a ferida da rejeição, o silêncio vira: eu fiz algo errado, ele não quer mais, eu não sou suficiente. E aí acontece, ela invade, pergunta mais, pressiona, insiste. Busca resposta, busca garantia, e ele se fecha mais. Porque para ele aquilo virou excesso, cobrança, pressão. E aí nasce um ciclo silencioso e destrutivo. Quanto mais ele silencia, mais ela invade. Quanto mais ela invade, mais ele silencia. E aí, senhores, vira um looping eterno. E nenhum dos dois está errado, mas os dois estão feridos. Tu entende? E aqui eu acho que é muito importante eu trazer essa consciência. Nós não estamos aqui numa arena, senhores. Porque a Grace está dizendo então que... porque só se abram para essa consciência, sem procurar culpados. Apenas se abram. Combinado? Então existe um ponto aqui que precisa ser esclarecido. Muitos casais incríveis não dão certo não é por falta de amor, mas porque não sabem lidar com o que o outro ativa. Eles poderiam construir algo lindo, mas as feridas falam mais alto do que a consciência. E aí entra um movimento muito comum. A mulher começa a buscar ajuda, ela entende, ela cresce, ela enxerga, e aí tenta levar o parceiro junto. Daí começa o arrasto. Explica, ensina, aponta, corrige, tenta fazer ele entender, quer terapeutizar o marido. E sem perceber, ela vai transformando a relação em um espaço de análise e não de encontro. Isso pesa, porque ninguém quer ser constantemente analisado dentro de uma relação. Relacionamento não é só lugar de correção, é lugar de construção. E essa construção, ela precisa de um elemento que quase ninguém cria, um espaço seguro de fala. Um lugar onde os dois possam falar sem medo, sem ataque, sem defesa, sem prova, sem disputa, sem tentar vencer. Um lugar onde o silêncio não é punição e a fala não é invasão. Mas para isso acontecer, precisa fazer sentido para os dois. Não pode ser imposto. Precisa ser construído. Porque é nesse espaço que as conversas difíceis acontecem.
e deixa de ser uma arena para virar um lugar de encontro, entende? Não é um tentando provar para o outro que tá certo, é um ouvindo o outro, sem muitas vezes precisar responder. Enquanto tu não entende as tuas feridas, meu amor, tu não consegue te relacionar com a pessoa. Tu te relaciona com o que ela ativa em ti. É como se as atitudes do outro fossem gatilhos. Isso cansa demais, desgasta, confunde, machuca. Porque tu não tá vivendo o presente. Tu tá constantemente reagindo ao passado. Faz sentido? Existe algo muito importante aqui. Quando essa mulher ela não está conectada, e eu vou trazer isso para o feminino por conta da essência do feminino. Não que não caiba no masculino, tá? Mas para a mulher, se conectar à espiritualidade, a algo maior, é essencial nesse processo. Porque ela tenta encontrar no relacionamento um lugar que a sustente, certo? E parece que quanto mais ela busca isso, mais as coisas pesam. O silêncio pesa, a ausência pesa, a demora pesa, porque ela está desconectada de si. Mas quando essa mulher se reconecta, quando ela se centra, quando ela se aquieta, ela volta para dentro. Ela não reage da mesma forma, ela não invade da mesma forma, ela não se perde da mesma forma, porque ela está em casa. E quando a gente está em casa, dentro de si, o outro deixa de ser ameaça. E eu quero trazer algo extremamente relevante, porque eu não quero que as minhas palavras elas sejam percebidas como se tudo dependesse da mulher, como se o bem-estar do casal dependesse da mulher. Aqui eu trago os 50%. Aqui eu trago a responsabilidade da relação 50% feminina, 50% masculina. Então aqui eu trago o olhar de uma mulher. Tem uma terapeuta, uma profissional, ok, mas também tem uma mulher que também é esposa. Então eu sempre vou tentar conduzir o olhar dentro de um relacionamento para 50-50. O que me cabe como esposa e o que cabe ao meu homem como marido. E eu só posso ficar com os meus 50%. Então quando eu consigo entender como eu funciono, quando eu consigo me autorregular, quando eu consigo entender o que eu estou projetando, eu faço os meus 50%. E o outro tem a responsabilidade, assim como eu, de executar os seus 50%, para que juntos façamos 100%. Eu sempre digo no consultório que um casamento, um relacionamento é um triângulo, porque ele não pode acontecer nem na esfera feminina e nem na esfera masculina. Nós criamos literalmente o terceiro elemento. Então, quando eu estou centrada, eu estou regulada, eu estou em mim, eu estou dentro de casa. Eu e os meus contextos, como diz uma professora minha, né? Com todas as minhas questões, e eu olho para isso. E eu libero o outro para também fazer isso. E aqui, senhores e senhoras, vai uma coisa muito importante. Nem sempre o que faz sentido para a mulher vai fazer para o homem. Que é aqui a questão de querer terapeutizar o marido. Grace, eu comecei a fazer terapia e ele não aceita, mas ele está iniciando um hobby, um esporte, percebe? Lembra que eu falei sobre silenciar e falar? Quando o homem ele se centra no corpo, ele pratica um exercício físico, ele tem um hobby, ele faz algo por ele, no momento dele, tendo um momento dele, talvez seja a terapia dele. Lembra que ele não precisa ficar falando das emoções o tempo inteiro para se regular. Não que terapia para o homem não seja importante, certo, senhores? Não tô aqui dizendo que, então o homem não precisa de terapia, o homem não precisa, né? Não, não é isso. Todos precisamos. Mas o início, muitas vezes, desse retorno para ser do masculino é exatamente isso. Ele vai se regular como? No futebol. Ele vai se regular como?
sei lá, num hobby. Ele vai se regular como? Cortando a grama da casa. Entende? Fazendo algo, muitas vezes, na caixinha do nada dele. Entende? E nós, muitas vezes, quando eles vão para essa caixinha do nada, a gente se enlouquece. A gente se enlouquece e acha que é com a gente. Que a gente fez algo, ou que a gente deixou de fazer algo, ou porque eles estão chateados, ou porque não, às vezes eles só precisam daquele tempo. E eu preciso estar dentro de mim para perceber o que aquilo tudo também está reverberando dentro de mim. Porque esse é o ponto. Eu acho que isso é uma coisa muito importante e relevante para essa conversa aqui, senhores. Quando eu estou nessa dinâmica de projeção, quando eu estou nessa... de maneira inconsciente, esperando algo, sempre esperando algo, eu espero que tu faça, eu espero que tu me dê, eu espero que tu me olhe, eu espero que tu fale, eu espero a iniciativa, eu espero. Eu escuto isso muito das mulheres. Eu espero. E sabe quando eu olho para a vida delas, eu percebo que elas não fazem exatamente nada por si mesmas. Elas também se abandonaram. Elas estão morando de aluguel na casa do marido. Elas não estão dentro das suas próprias casas, dentro dos seus corpos, das suas mentes, dos seus corações. E daí eu espero. Uau, eu tô exausta esperando. Exausta. E daí eu me sinto invisível. Eu me sinto invalidado. E aquele homem olha pra mim e não entende o que tá acontecendo. Porque dentro dele ele tá fazendo tudo possível. Vou abrir um parênteses aqui. Existem sim relações vazias, certo? Existem sim relações em que este homem, ele subjuga a mulher, a gente tá com um alto índice de feminicídio, isso é uma coisa muito séria. Mas aqui eu tô falando de uma relação onde não exista abuso, certo, gente? Isso precisa ser dito. Então, existe um respeito, existe lealdade, companheirismo dentro de um limite saudável, certo? Eu acho que isso é uma coisa importante pontuar, porque senão, de novo, né? Então tudo é responsabilidade de um e o outro faz o quê? O outro chega em casa e é servido. Também não funciona assim. Eu sempre digo, né? Para que haja o equilíbrio, e trazendo aqui a lei sistêmica do equilíbrio, é exatamente isso, é um dar e receber, Só que a gente precisa alinhar esse dar e receber. Por isso que estar atento às feridas emocionais é muito importante. Porque senão a gente vive num campo de guerra. Acaba que a casa vira um ringue, vira uma arena. Um ativando a dor do outro. Então, eu desejo, mulher, se tu tá me ouvindo agora, que tu fique com os teus 50%, e a partir do momento em que nós entendemos os nossos 50%, nós liberamos o outro para ser apenas o outro. E aí, pega essa chave, meu amor, se tu é mulher e tá aqui me ouvindo, por que é que a gente não sai? Falei isso no episódio passado. Por que a gente não sai? Porque, querendo ou não, aquela dor me é familiar de alguma maneira. De alguma forma, aquela dor é familiar. Eu cresci, talvez, vendo isso. Então, eu vou buscar o quê? Mais do mesmo. Então, é preciso que nós estejamos dentro de nós para que nós possamos tomar decisões conscientes. A partir do momento em que eu volto para dentro e eu começo a perceber as coisas que me são importantes, que me são caras, que são coerentes à minha essência, eu começo a me posicionar e libero o outro para também se posicionar. E aí é que muitas vezes acontecem separações. Porque essa mulher, ela estava morando de aluguel na casa do marido, lembra? Quando ela volta para casa e a casa está uma bagunça, ela vai demandar tempo para organizar essa casa. E esse homem vai perceber, opa, peraí, mas não tinha uma pessoa aqui limpando, cozinhando, fazendo, acontecendo, organizando a minha casa? Maternando esse homem, inclusive? Essa mulher volta para dentro, ela volta para casa dela. E ela começa a cuidar da casa dela. E aí começa a haver um distanciamento. E esse homem não faz o tema de casa, também está longe de si, muito provavelmente está morando também de aluguel na casa de outras pessoas, na casa às vezes dos pais,
ainda está na casa dos pais. Muitos homens hoje ainda moram na casa dos pais, internamente falando. Aqui eu estou usando uma metáfora, certo? Então, para ilustrar para vocês o que eu estou tentando falar. Então é isso. Ambos estão distantes. Tu entende que são dois reativos, né? É aquela coisa de dois bicudos não se beijam. É literalmente duas pessoas feridas tentando se relacionar. Só que eles não têm, é um ringue. Então, quando essa mulher volta para dentro, ela libera o parceiro. Inclusive, eu começo a me relacionar com ele do meu lugar. E daí, senhoras, nós temos a escolha consciente de sair. Se não, meu amor, nós vamos seguir dependente. A escolha de ficar e lutar pelo relacionamento, ou reconstruir, recomeçar, né? Zerar o game, ó. Até agora foi assim, não vai ser mais assim, a gente precisa de algo novo. É quando eu olho para este homem como esposa dele, como parceira dele. E isso é entre iguais. E eu preciso perceber o que ele tem para me entregar e se eu estou na disposição de entregar o que ele precisa, não é o que eu quero. Muitos de nós fazem isso, né? Nós entregamos... Gente, esse episódio vai virar uma aula. Muitos de nós entregamos ao outro exatamente o que nós queremos receber. E nós não estamos atentas, e por isso do Espaço Seguro de Fala, é a percepção de que eu preciso saber o que faz sentido para o outro, como é que ele se lê, como é que ele lê o amor. E eu estou na disposição de fazer isso? Então vamos lá. A linguagem do amor, né? Está mais batido que sei lá o que, mas é extremamente importante. Qual é a linguagem do amor do meu parceiro? Como é que ele se percebe? E se tu não curte essas teorias psicológicas, enfim, pergunta pro teu homem ou pergunta pra tua mulher como é que tu te sente amada. Como é que tu te sente amado? Porque daí o que acontece? Tu chega em casa e faz coisas que tu gostaria que ela fizesse pra ti. Tu chega em casa e faz coisas pra ele que tu gostaria que ele fizesse pra ti. Só que pra ele não faz sentido. Vocês estão os dois inconscientes, dando ao outro o que gostaria de receber. E não, ele aí o que acontece? Ele não entende aquilo como amor. Ele não entende. Pra ele não faz sentido. Percebe que essa conversa vai longe? Eu acho que nós vou criar um workshop pra gente conversar sobre feridas emocionais, linguagens do amor e relacionamento sistêmico. Vamos? Quem topa? Quem topa? Vamos fazer um evento online. Vamos sentar na cadeira e passar talvez aí uma manhã conversando sobre relacionamento. Para que a gente possa entender essas dinâmicas. Isso salvaria relações. Ou libertariam relações também. Certo, senhores? Acabei que eu me estendi pra caramba, né? Gente do céu. Mas eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. Para que fique claro essas questões. E responde aqui nos comentários para mim se faria sentido para ti que nós criássemos, que eu criasse. Enfim, que eu criasse um workshop, quem sabe uma imersão de 3 horas aí. Para que a gente pudesse conversar sobre relacionamento e todas essas dinâmicas. Me diz se faz sentido para ti. Eu vou gostar de te ler. Certo? E guarda uma coisa contigo, meu amor. O problema não é o silêncio dele. É o que tu sente quando esse silêncio acontece. Certo? Agora vamos à nossa oração. Pai, me ensina a voltar para dentro. A não reagir a partir das minhas feridas. A não invadir quando eu sinto medo. A não me perder quando o outro se afasta. Me dá presença, Pai, me dá consciência. Que eu me sinta segura no teu colo, Pai. Que eu consiga olhar para ti e entregar as minhas dores. Não buscando a validação, o olhar. Porque eu reconheço, Pai, que eu sou filha amada. E eu recebi o suficiente para morar em paz dentro de mim. E que se houver um inquilino aqui, Pai, que seja o Senhor. Me ajuda, Pai, a construir relações mais leves, mais verdadeiras e mais seguras. Em teu santo nome, Pai. Amém. Queridão, queridona, se tu ficou até o final aqui, comenta que tu aguentou até o final.
É importante isso, para eu saber que eu não tô falando sozinha. E lembra, meu amor, que nem todo silêncio é afastamento. Nem toda fala é conexão. Relacionamento não é sobre quem tá certo, é sobre quem tá consciente. Se tu chegou até o final, muito obrigada. Se esse episódio bateu aí, escuta de novo. Tem coisas aqui que não é para entender rápido, é para perceber. E se fizer sentido para ti, encaminha para alguém que tu percebe que talvez vai se beneficiar também dessa conversa. Aliás, que foi quase uma aula, senhores. E me responde se faria sentido para ti que eu criasse um workshop sobre relacionamentos para a gente ter um espaço maior de aprofundamento sobre esse tema. E amanhã nós iniciamos uma conversa sobre comparação. Certo, queridão? Certo, queridona? Lembrando que todos os dias às 7h07 nós temos um encontro marcado aqui. E amanhã segundou com uma nova série de episódios bem legais. Certo? Que o teu dia seja lindo, aproveita teu domingo, deixa essa consciência expandir aí, que eu te espero amanhã. Fica bem. Beijo!